graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, pessoal? Nós tivemos hoje pela manhã um culto muito abençoado, né? Um momento com Deus muito abençoado, e nesta noite nós também vamos ter um momento com Deus muito abençoado. Amém, pessoal? E Deus, através da sua palavra, Ele tem nos ajudado bastante, né? E nós temos que, em todo momento da nossa vida, nos preocupar com isso. A pessoa que ela não leva consigo a preciosa semente, que é a palavra de Deus, vai haver momentos no meio do caminho que ela não vai conseguir suportar as lutas que surgem contra ela, né? Os problemas, as lutas, as dificuldades se levantam contra nós quando menos a gente espera, não é isso? De repente o problema, a adversidade vem, se levanta, e nós temos que levar conosco a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar presente na nossa vida em todo momento. Amém, pessoal? Você vai receber a palavra de Deus, né? E você tem que fazer como fez o salmista. O que o salmista ele fez? Ele guardou a palavra no coração. É isso que você tem que fazer. E essa palavra estando no seu coração, que ela venha te acompanhar, amém, pessoal, em todo tempo, em todo momento da sua vida. Você vai para casa, que a palavra esteja contigo. Você vai para o trabalho, que a palavra esteja contigo. Se a palavra de Deus estiver ausente da nossa vida, meu irmão, quando vier a luta, quando o problema vier, meu irmão, a pessoa não vai ter condição de poder resistir àquela afronta, àquela luta que se levanta contra ela, tá bom? Então, faça com que a palavra esteja dentro de você e você possa levar a palavra de Deus para onde você for, em nome de Cristo. Nós estamos meditando aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Esta mensagem, na verdade, nós começamos essa mensagem no domingo passado. Estudamos aqui esta mensagem no domingo passado. Nós, temos uma pausa nesta mensagem. Estamos retomando esta mensagem hoje, até porque tínhamos muito assunto para poder comentar, então repartimos esta mensagem em duas mensagens. Então aí você vai poder receber hoje a outra parte da mensagem. A nossa mensagem, ela tem como texto base de Provérbios capítulo 1, versículo 33. Acharam aí? Provérbios capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará o quê? Seguro, ou seguramente, dependendo da sua tradução, ela vai estar algumas palavras diferentes da minha. Então eu vou ler novamente. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. No mundo que nós vivemos, a cada dia acontece algo diferente. Acontece ou não acontece? Você vê que de domingo para cá, muitas coisas ruins que causam pavor, tremor, medo nas pessoas estão acontecendo. Quer dizer, muitas notícias ruins, claro, mas também notícias boas. Sendo que o ser humano, infelizmente, ele dá mais ênfase às más notícias do que às boas notícias. É ou não é? E vejam a forma que a má notícia ela chega para você. É ou não é? A má notícia ela chega para nós, ela chega para você muito mais forte do que as boas notícias. É ou não é? Você vê que, por exemplo, esta semana, em alguns países, por causa desta pandemia que nós estamos vivendo, quer dizer, algumas perseguições, os nossos irmãos cristãos lá na China, uma perseguição que não tem tamanho. Quer dizer, isso começou durante esses dias, e de domingo para cá, isso está mais intenso. Verdade ou mentira? Tem algumas pessoas que elas acham o seguinte: pastor,
eu quero aprender como, né, me preparar para vencer. Como me preparar, né, para poder vencer a batalha, vencer a luta. Claro, isso é importante, mas nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor. Amém, pessoal? Porque tem muitas pessoas que elas andam se preparando para vencer algumas batalhas na vida, mas elas não estão se preparando para a vinda do Senhor. É ou não é? Muitas pessoas às vezes querem saber como vencer uma adversidade, como vencer uma luta, mas não estão se importando em querer aprender a se preparar para o Senhor, né? Então, alguns cristãos estão sofrendo aí estas perseguições. Alguns estão sendo colocados dentro de um local reservado, né? E recebendo ameaças, sendo ameaçados, na verdade, para negar o nome de Jesus. Muitos estão sendo coagidos, muitos estão sendo maltratados, com a intenção de toda essa pressão psicológica e física sobre eles, para que eles venham negar a Jesus. E muitos estão se mantendo firme na confissão. Muitos estão se mantendo firme na sua declaração. Qual é a declaração? Qual é a afirmação deles? Não, nós vamos continuar confessando o nome de Jesus. Nós vamos continuar declarando o nome de Jesus. Então, a cada dia, né, o mundo, nós podemos dizer, nós somos surpreendidos por tragédias, catástrofes, é ou não é? Coisas, né, deste estilo que acontece. E nós, se estamos ouvindo a Deus, recebendo as direções que Deus ele está nos dando, meu irmão, ainda que estamos no meio de tudo isso, como diz o ditado, no meio do olho do furacão, não é isso? No meio do olho do furacão, mas aqueles que ouvem o Senhor, diz a palavra que está seguro. Pastor, eu estou rodeado de tantas coisas más, de tantas coisas ruins que andam acontecendo. Bom, melhorar não vai melhorar. A situação do mundo não vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar cada vez mais. Porque nós sabemos, né, que tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Então não tem para onde fugir, não tem para onde escapar. Mas eu posso viver no meio de tudo isso e estar guardado por Deus, estar protegido por Deus. É muito bom, é como diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. No livro de Isaías 54:17, se não me falha a memória, diz o seguinte, né? Que como é que diz lá mesmo? Que diz sobre as armas que estão forjadas, preparadas contra nós. Como é que diz esse versículo? Que me fugiu aqui da memória aqui agora. Eita, como é? Que diz? Vamos lá então, para a gente não poder falar o versículo errado, né? Isaías capítulo 54, versículo 17. Olha o que diz. Versículo 17. Toda ferramenta ou toda arma preparada contra ti não prosperará. Nós sabemos que existem muitas armas do inimigo apontadas para nós, que a qualquer momento pode disparar. Verdade ou mentira? Mas ela não prosperará. Quer dizer, aquele efeito, aquela intenção que o inimigo tem de causar contra ti algum mal, algum dano, se você está no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, essas coisas não vão te acertar. Estas coisas não vão prosperar contra a sua vida. Amém, pessoal? Aquela intenção que o diabo tem contra ti,
não vai acontecer. Então, ainda que você esteja sabendo que o inimigo, ele tem muitas armas apontadas contra você, mas você vive uma vida de tranquilidade, porque você sabe aonde você está. Você está onde? No esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo é um lugar de segurança que nós temos. Então, ainda que você saiba que o inimigo tem armadilhas, ciladas, tem muitas coisas preparadas contra ti, para te destruir, para acabar com a sua vida, para acabar com a tua saúde, para acabar com o teu casamento, para acabar com a sua família. Mas você vive uma vida confortável, porque você tomou o esconderijo do Altíssimo como seu lugar de segurança, como seu lugar seguro. Então, toda pessoa que ela ouve o Senhor, toda pessoa que está recebendo a palavra de Deus, recebendo a direção de Deus, em meio a tudo isso, ela vive segura. Amém, pessoal? Ela vive tranquila, mesmo ela sabendo que tudo isso o inimigo está preparando ou está preparado contra ela. Meu irmão, ela não tem medo. O que disse o salmista? Ainda que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal. Meu irmão, quantas coisas naquele vale, é ou não é, estava ameaçando a vida do salmista, mas ele não tinha medo de passar por aquele lugar. Por quê? Porque ele sabia que ele estava no Senhor, e no Senhor ele estava seguro, ele estava protegido. Amém, gente? Quem está entendendo a palavra de Deus? A mesma coisa tem que acontecer comigo, com você. Os dias, a palavra de Deus, ela diz que são maus. Os dias são maus. Mas se você estiver no Senhor, se você ouvir o Senhor, pode ter a certeza, Ele vai fazer você viver com segurança. Amém, pessoal? Ele vai fazer você viver com segurança. Então, toda a direção que Deus Ele nos dá é certa. Quando você para ouvir o Senhor, você está recebendo dEle ali a direção. Você está recebendo dEle a sua proteção. Algumas pessoas, infelizmente, elas ainda teimam de dar ouvido à voz da consciência, à voz da razão. Nós falamos isso na semana passada. Não, eu tenho, meu irmão, que parar e ouvir o que Deus tem para falar comigo. Por quê? Porque o que Ele tem falar, o que Ele tem para falar comigo é o que vai me fazer viver seguro, é o que vai me fazer viver confiante. Amém, pessoal? Sem medo, sem medo. Ainda que as pessoas, o inimigo venha me ameaçar, meu irmão, mas eu estou ouvindo o Senhor, e ouvindo a sua palavra, recebendo o que Ele tem para mim, eu vou viver seguro. Ou seguramente, em algumas traduções que fala desse jeito. Amém, pessoal? E aí a gente vai avançar para Jeremias capítulo 29, que eu não vou repetir tudo que nós falamos na semana passada, senão nós não terminamos a nossa mensagem. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Então, em Provérbios 1:33, vimos o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês. Amém, pessoal? Então Deus está dizendo aqui o seguinte: eu que conheço os planos que tenho para a vida de vocês. Quantos de vocês aqui estão dispostos a viver os planos de Deus? Mas nem sempre é fácil você viver os planos de Deus, porque às vezes Deus, quando Ele executa, Ele realiza os seus planos, muitas vezes os planos de Deus não se inicia da maneira que você pensa, é ou não é?
E aí, às vezes, a pessoa, ela chega a pensar: opa, peraí, não é bem isso que eu estava pensando, não era bem isso que eu estava imaginando. E muitas pessoas, elas caem na besteira de dar ouvido à voz da razão. Elas acabam deixando o plano que Deus tem para elas acabam deixando de seguir aquela direção que Deus deu, e elas começam a optar por outros caminhos. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos. Às vezes a pessoa, ela começa a fazer algo, e aquilo que ela está fazendo não foi a direção que Deus deu. Ela deu ouvido à voz da razão. Ela achou melhor fazer daquele jeito. Ela achou melhor partir para aquele caminho. E deixou a direção de Deus de lado. Meu irmão, toda a direção que Deus nos dá, quando você o ouve, Ele te dá uma direção. Ele te dá a sua palavra. Toda a direção que você recebe de Deus, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, vai dar certo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus levou Jesus para onde? Para o deserto, é ou não é? Mas quem que levou? O Espírito de Deus. Era plano de quem Jesus ir para o deserto? Plano de Deus. Era a direção de Deus. E como que ele viveu no deserto? Viveu bem. Mesmo tendo que enfrentar Satanás, ele viveu seguro. Por quê? Porque ele estava partindo para ali na direção de quem? Na direção de Deus. Se a gente segue a direção de Deus, meu irmão, pode ter a certeza, tudo que Deus tem para nós, que está dentro do plano dele, vai acontecer. E qual é o plano de Deus para nós aqui na terra? Isaías 1, capítulo 1, versículo 19, né? Esse aqui o pastor colocou além do que já está no esboço, né? Isaías capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém, pessoal? Quem aqui quer ter o melhor dessa terra? Eu quero ter o melhor dessa terra. E o melhor desta terra, meu irmão, eu só consigo quando eu estou seguindo na direção de Deus. Pastor, mas eu conheço pessoas que elas estão vivendo com o melhor da terra. É engano seu. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta sobre nós nenhum tipo de dor. Tem pessoas que ela pode ser, né, financeiramente muito bem resolvida. Ela pode ser financeiramente muito bem resolvida, mas é uma pessoa que ela não tem tranquilidade, mesmo tendo tudo aquilo que ela tem. Verdade ou mentira? Mesmo ela tendo tudo aquilo ali, ela conseguiu com a sua inteligência, com a sua capacidade, ela conseguiu pelo seu empenho, pelo seu esforço, ela não conseguiu seguindo na direção de Deus. Mesmo a pessoa, né, que ela parte para uma outra direção, ela pode ter sucesso, não pode? Pode. Ela pode ter sucesso. Mas se é o que Isaías 1,19 está dizendo, é outra coisa. Porque o melhor te faz descansar. Amém, pessoal? O melhor te faz ter paz. O melhor faz você estar resolvido. Amém, igreja? Porque tem gente que tem muita coisa, mas ela não está resolvida. Então, se você ouvir o Senhor, você vai ter o melhor dessa terra. Amém, pessoal? E é isso que Deus tem para nós. Na terceira carta de João, vamos lá na terceira carta de João. Terceira carta de João, versículo 2. Terceira carta de João, versículo 2. Diz: amado, desejo que te vá bem
em todas as coisas, e que tenhas saúde. Está vendo? O que Deus ele diz aqui na sua palavra? Eu desejo que você vá bem em tudo e que você tenha saúde. O que acabamos de ver em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Amados, te suceda ou desejo que te vá bem em todas as coisas. Este é o plano de Deus para nós. Este é o plano de Deus para você. Por isso que quando Deus ele fala comigo pela sua palavra, meu irmão, eu tenho que fazer como fez a Maria, me prostrar aos seus pés, demonstrar satisfação, amém, prazer de estar recebendo o que ele está entregando para mim, e essa palavra permanecer em mim, porque essa palavra é a direção dele para a minha vida. Essa palavra é para me trazer segurança, porque quando você parte na direção de Deus, meu irmão, ainda que diante da sua visão, diante dos teus olhos, você só vê impossibilidades, você não vê fatores que são a favor, você só vê coisas que é contra você. Mas partindo na direção de Deus, alguma coisa vai dar errado? Sim ou não? Não vai dar errado. Eu não estou dizendo que você partindo na direção de Deus, você não vai ter dificuldades. Você vai ter. Mas mesmo diante destas dificuldades, meu irmão, nada vai dar errado. Coloque isso no seu coração. Amém, pessoal? Coloca isso no seu coração. Falamos na semana passada do Elimeleque. Foi Elimeleque? Foi Elimeleque. O Elimeleque, quando enfrentou uma dificuldade na sua terra, Belém de Judá, aonde a fome predominou, tomou conta de toda aquela região, de todo aquele lugar, Elimeleque, ele fez o seguinte: se preparou junto com a família dele e tomaram a decisão de sair dali e partir para Moabe. Ele fez isso na direção de quem? De Deus não foi. A voz da razão, o que disse para ele? Olha, é melhor você pegar a sua família e sair daqui antes que vocês morram de fome, porque se vocês ficarem aqui, é isso que vai acontecer com vocês. Meu irmão, se a pessoa ela parte sem a direção de Deus, é furada. Diga comigo, a pessoa que ela parte sem a direção de Deus é furada. Meu irmão, é furada. Elimeleque, ele foi e ele pensava que ele estava fazendo uma boa coisa. Ele estava pensando que ele estava fazendo algo que ia resolver o problema deles. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que com o tempo que eles já estavam lá naquela terra, Elimeleque veio a falecer. Com o passar de um tempo, daqui a pouco veio falecer os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Olha só. E a Noemi ficou desamparada, tanto de marido quanto de filhos. Então olha que situação. Mas por que isso aconteceu? Provérbios diz: há caminhos que para o homem parece perfeito. Às vezes a gente olha para uma situação e a gente acha tudo perfeito, não é assim? É ou não é? Acha tudo perfeito. E quando a pessoa embarca nessa, no meio do caminho que ela vai percebendo: que roubada eu me meti, é ou não é? Que furada eu me meti. Poxa, se eu pensasse que tudo seria desse jeito, eu não teria feito isso. Pois é, meu irmão. Tem um ditado que diz que nem tudo que se reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha é diamante. Verdade ou mentira? Nem tudo que brilha é diamante. Pedras preciosas. Se eu tenho que tomar alguma decisão, se eu tenho que partir para tal lugar, que eu venha partir com a direção de Deus. Mas por quê? Porque somente Deus, Ele sabe os planos que Ele tem para a minha vida. Ainda que você possa ter traçado, ainda que você possa ter projetado como será a sua vida daqui para frente,
mas não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena. O melhor que você faz é abrir mão de tudo isso, amém, igreja? E viver na direção que Deus tem para ti. Viver na direção que Ele te dá pela sua palavra. Você não pode teimar e partir para uma direção que não é aquela que Deus está dando para você. Aleluias. Quem está entendendo a palavra? Porque se você embarcar nessa, meu irmão, você vai ter muitos prejuízos. Você vai se dar muito mal. E nós temos que evitar os danos. Poxa, o diabo está aí para matar, roubar e destruir. Tem gente que facilita a obra do diabo, é ou não é? Tem gente que facilita. Se o diabo veio matar, roubar e destruir, meu irmão, essa é a intenção dele. Espera aí, eu vou ouvir o Senhor para habitar seguramente. Amém, pessoal? Sem ter medo daquilo que os meus inimigos possam fazer contra mim. Opa, espera aí. Deus está falando comigo, Ele está me dando essa direção, então eu vou partir nessa direção. Você não sabe qual é o plano que Deus tem para a tua vida, só Ele sabe. Então para isso é necessário eu ouvir o que Ele tem para mim. Amém, pessoal? Porque toda palavra que Deus me dá, nela vem acompanhada o que? A direção dele para a minha vida. E continuamos aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos o quê? De sofrimento. Está vendo? Oh, aleluia! Deus está dizendo, planos de bem, não são planos o quê? De sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Aleluias. Então aqui Deus ele mostra o plano que ele tem para nós. Deus ele não tem intenção de fazer você sofrer. Esses dias atrás eu estava conversando não, na verdade eu estava vendo no Facebook, o cidadão ele postou o seguinte: poxa, por que Deus permite as pessoas sofrer? Ele já usou a palavra, a própria pergunta foi uma resposta. Por que Deus permite? Permitir não é querer. Deus não quer que ninguém venha sofrer. Mas por que Ele permite? A Bíblia fala em Deuteronômio que Ele colocou 2 caminhos diante de nós. Se existe opções, é porque existe escolha. Se existe 2 caminhos, se existe opções, então você vai ter uma escolha. Verdade ou não? Você vai ter uma escolha. Então a pessoa faz a escolha que ela quer. Ela faz a escolha que ela achar melhor. Se ela acha melhor seguir o caminho da vida, é a direção certa. Amém, pessoal? É o que Deus quer para nós. É o que o Senhor quer para ela. Se ela escolher o caminho da morte, bom, não é isso que Deus quer. Foi ela quem escolheu. Então isso quer dizer que ela vai ter que arcar com as consequências. E as consequências por uma escolha errada, o culpado não é Deus. O culpado não é Deus. Falamos na semana passada que quando o filho pródigo ele toma a decisão de sair da casa do pai, era aquela direção que Deus, o pai, tinha para ele? Não, foi escolha dele, porque ele tinha a escolha de permanecer na casa do pai ou sair da casa do pai. Agora ele ia ter que arcar com as consequências, e ele arcou com as consequências. Quais foram as consequências? Ele perder tudo, viver nas piores condições, e foi aonde ele caiu em si, se arrependeu e voltou para a casa do pai, de onde ele nunca deveria ter saído. Então, meu irmão, seguir a direção que Deus tem para nós, meu irmão, é a melhor escolha que você faz para a sua vida. Amém, pessoal? Nós temos que aprender a caminhar com Deus. Nós temos que aprender
amém, fazer com que Deus esteja presente em tudo na nossa vida. E como que Deus está presente? Acabamos de ver, mas o que me der ouvidos. Você tem que ouvir o que Ele tem para você. E não somente ouvir, você tem que guardar. Como fez o Moisés, nós não vamos partir daqui se o Senhor não estiver ou se o Senhor não for conosco. Não, nós só vamos sair daqui se o Senhor for conosco. Em outras palavras, nós queremos que o Senhor esteja presente no meio de nós. Meu irmão, partir para fazer qualquer coisa sem Deus estar presente não vale a pena. Não vale. É como se a pessoa estivesse dando murros em pontas de facas. Ela vai estar se machucando à toa. Não vale a pena. Então temos que seguir nessa direção do Pai. João capítulo 14, vamos lá. Nunca foi e jamais será a vontade do Pai que andemos sem a sua direção. Vamos lá. Nunca foi e jamais será. João capítulo 14. Versículo 16. Olha o que diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador. Outro. Então isso quer dizer que Jesus, quando esteve aqui, conosco de uma forma de dizer, quando Ele esteve aqui fisicamente, e estava guiando os seus, meu irmão, Ele também era um consolador. Ele era aquele que consolava e aquele que guiava. Assim como Moisés também lá no Antigo Testamento, Deus falava com Moisés, Moisés repassava toda aquela informação que ele recebia de Deus para o povo. Então ali o Moisés, ele era o guia, até porque o povo nada fazia sem que o Moisés determinasse algo. Para onde que nós temos que ir? Olha, Deus falou para a gente poder ir por esse caminho. Assim como quando eles saíram lá do Egito, Deus disse para o Moisés: olha, vocês vão sair fazendo esse percurso aqui. Quer dizer, um percurso maior, mais longo, mas foi a direção que Deus deu. Amém, pessoal? Ainda que seja um momento trabalhoso, mas essa foi a direção. Vimos aqui em Jeremias, meu irmão, que o plano de Deus para nós é de fazer o bem. Ele não vai deixar você sofrer. Amém, pessoal? Ah, pastor, mas estou passando por muitas lutas. As lutas faz parte. Você agindo na direção de Deus ou não, mas na direção de Deus você está seguro. As lutas vêm, os inimigos se levantam contra ti, mas você está seguro, porque eles não vão conseguir causar nenhum dano na sua vida. Mas aí a pessoa ouve a voz da razão, a voz da consciência, ela diz: espera aí, eu acho melhor ir por aqui. Olha, o ego da pessoa se aflora dentro dela, o ego, se levanta dentro dela, e ela não quer seguir na direção de Deus. Ela acha que pelo entendimento, pelo conhecimento, pela capacidade que ela tem, é o suficiente para ela poder decidir os caminhos que ela tem que percorrer. Ela acha, que toda essa informação que ela adquiriu com o tempo é o suficiente para ela poder tomar as decisões e tudo dá certo para ela. Meu irmão, tem muitas pessoas que ela tem 3 faculdades nas costas, verdade ou mentira? Tem 3 faculdades. Ela é conhecida no meio da família, no meio dos amigos, Como é que é o nome daquela pessoa que ela é muito inteligente, As pessoas falam que tem um QI avançado, é nerd, não é isso? Esse aí é um nerd da família. Eu nunca vi, alguém tão inteligente quanto ele, quanto ela, não importa. Se está recebendo méritos das pessoas, se está recebendo elogios, aplauso das pessoas, mas isso não é o suficiente para fazer você ser um vencedor nas suas escolhas. Porque eu conheço pessoas que são pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm diversas faculdades, falam diversas línguas, mas vive derrotado, vive fracassado, não consegue se dar bem nas suas decisões,
Há caminhos que para o homem parecem perfeito, mas não é perfeito. Perfeito é o caminho de Deus. Amém, pessoal? Perfeito é o caminho de Deus. Então aqui em João 14,16, meu irmão, nunca foi e jamais será a vontade do Pai que andemos, sem a sua direção. Então Jesus, ele partiu, como todos vocês conhecem, foi lá, morreu por nós, tal. Veio quem? O Espírito Santo. Para quê? Para que você sempre venha ter a direção de quem? A direção de Deus. Porque é na direção de Deus, meu irmão, é nessa direção certa que quando nós trilhamos, que nós seremos abençoados, que teremos o melhor dessa terra, que iremos bem em tudo na nossa vida. Amém, pessoal? Pastor, mas tem algumas coisas na minha vida que não estão indo bem. Aí você tem que parar e analisar. Por que não está indo bem? Será que eu estou indo, fazendo as coisas na direção de Deus, ou eu estou ouvindo a voz da razão, a voz da consciência? Eu estou achando melhor isso aqui. Peraí, eu optei por isso aqui. Meu irmão, o que Deus fala ao nosso coração não pode ser descartado por nós. Não pode. Porque é a direção para você ser uma pessoa abençoada. É a direção para você ser uma pessoa vitoriosa. É como tem até uma canção, naquela que diz: não conheço tudo. Quer dizer, eu não conheço nada. Você não conhece nada, nós não conhecemos nada, mas Deus conhece tudo. Deus conhece o meu passado, meu presente e o meu futuro. Deus conhece tudo. Então, se Ele conhece o meu futuro, se Ele já traçou, se Ele já determinou qual será o meu futuro, então eu tenho que seguir na direção dele, porque foi Ele quem traçou meu futuro. Não, pastor, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Meu irmão, você vai colocar os pés pelas mãos. Você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus preparou para ti. O caminho muitas vezes pode ser de lutas. Muitas vezes os caminhos podem ser, ociosos, mas não significa que você vai perder. Não significa que você vai perder essa batalha, que você vai fracassar. Não, segue a direção de Deus, porque você vai ser abençoado. Diga glória a Deus, digam todos amém. E ele diz mais aqui, olha, no versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará vocês. Olha que coisa linda. Ele nunca vai nos deixar. Veja que aqui a intenção do Pai, qual é? Nunca nos deixar. Portanto, Ele diz que só nos deixará se você o deixar. Se vós deixastes a mim, eu deixarei a vós outros. Então a intenção dele não é de nos deixar. Por quê? Porque Ele sempre quer estar nos guiando. Ele sempre quer estar nos dando a sua direção. Amém, pessoal? E seguir a direção de Deus, meu irmão, é uma decisão acertada. E nós temos que acertar em todo o tempo que aqui estivermos, em nome de Jesus. Amém? Provérbios capítulo 3. Deus deu a direção, o que temos que fazer? Aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Eu volto a repetir, a minha tradução, ela está um pouco diferente da que vai aparecer para vocês aí, que estão assistindo essa live. Um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Está vendo? Nunca venha achar que a direção que Deus está te dando não é o suficiente, e aquilo que você está pensando se tornar melhor do que a direção que Deus está te dando. Não faça isso. Nunca venha se apoiar nos seus pensamentos, no seu entendimento, na sua capacidade. Quantas pessoas elas pensaram com elas: espera aí, eu sou uma pessoa estudada,
Eu me preparei, afinal de contas, para isso. Não tem pessoas que é assim? Eu me preparei para isso. Não, peraí, eu vou fazer isso aqui. Poxa, se eu me preparei toda a vida, se eu me preparei todo o tempo para isso aqui, eu não vou fazer agora? Não, não abandone a direção de Deus. Não abandone a direção de Deus. Você pode ser um expert, né, de diversos assuntos. Você pode dominar aquilo ali muito bem, mas pode ter a certeza, você não domina melhor do que Deus. E nós temos que nos sujeitar a este Deus. Amém, pessoal? Nós temos que nos sujeitar a este Deus. A direção que Ele está traçando, que Ele está dando para a minha vida, meu irmão, é para fazer eu vencer neste mundo. Mesmo este mundo, diz a Bíblia, sendo do maligno, eu vou vencer. Amém, pessoal? Não queira seguir a sua trajetória, as suas escolhas, não. Eu já vi muitas pessoas se darem mal por conta disso. Não façam isso. A Bíblia, ela tem diversos exemplos. Citamos alguns exemplos semana passada. Não façam isso. Pastor, mas a direção que Deus me deu, eu estou vendo que tudo está difícil. Meu irmão, a direção que Ele te deu, aqui em Provérbios 3:5 está dizendo, confia nele de todo o coração. Porque todas aquelas pessoas que confiaram no Senhor, na direção que Ele deu, foram bem-sucedidas, foram felizes. Ele te deu a direção, confia, meu irmão, confia. Deus, Ele não está levando você para uma furada. Deus, Ele não está levando você para destruir você totalmente, não. Deus está levando você porque Ele sabe os planos que Ele tem para a sua vida. Foi como no caso do José. Deus, Ele tinha um plano para o José, tinha ou não tinha? E como que o plano de Deus na vida do José aconteceu? José dormindo, Deus fez o José sonhar como seria a vida dele futuramente. José acordou, ele já deu de cara com aquela vida que ele sonhou. Sim ou não? Não. Meu irmão, a trajetória foi difícil. A trajetória foi difícil, foi ou não foi? Mas em todo o tempo Deus estava com o José. Todo o tempo Deus esteve com José. Eu acho interessante, né, que Deus revelou para o José, mostrou para o José o futuro que ele ia ter, mas Deus não mostrou a trajetória, né? Imagina se Deus tivesse mostrado tudo que o José teria que passar. O José talvez ele não estaria tão disposto quanto ele esteve, é ou não é? Porque tudo foi acontecendo, né, no meio do caminho. Deus não tinha revelado para o José nada daquilo que aconteceu no caminho com ele. As coisas foram acontecendo, tempo ao tempo, né? Então, muito bonita essa parte. O José, ele esteve disposto. Deus, ele disse para o José que ele ia ser grande. Que tanto os pais e os irmãos, meu irmão, iam se prostrar diante dele. E isso aconteceu, não aconteceu? Mas antes de tudo isso acontecer, foi fácil para o José? Não, não foi fácil. Mas o que o José ele teve que confiar? Porque Deus mostrou para o José o plano que ele tinha para ele. O que o José teve que fazer? Simplesmente confiar de todo o coração. Amém, igreja? Confiar de todo o coração. Ah, Deus tem o melhor para mim, pastor, mas aquilo que está diante dos meus olhos não é o que Deus está dizendo que é o melhor para mim nessa terra. Eu só estou vendo o pior. Por isso que Ele diz na sua palavra que temos que andar por fé e não por vista. Temos que caminhar, temos que confiar em todo o tempo nele, de todo o nosso coração. E em nenhum momento achar, né, que a capacidade que nós temos, o grau de conhecimento que nós temos, a desenvoltura que nós temos vai ser melhor e nos favorecer nas nossas decisões do que a direção que Deus está nos dando. Nunca descarta a direção que Deus está te dando. Amém, pessoal? Eu falei semana passada que até para você se consultar com um médico, você tem que ter a direção de quem? A direção de Deus. Que às vezes a pessoa ela vai em um médico, misericórdia, né? Só Deus na causa. Ao invés dela sair daquela consulta bem, ela sai até pior. Mas por quê? Porque tudo nós temos que ter a direção de Deus.
Tudo no nosso caminho, meu irmão, Deus já preparou. Você sabia disso? Deus já preparou tudo para nós. Mas se a gente sair da direção que Ele nos dá, meu irmão, vamos passar apertado do outro lado. A direção que Ele nos dá é um caminho de bênçãos. É um caminho de vitória. E aí diz mais no versículo 6. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, está vendo? E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Diga glória a Deus. Aleluia, está vendo? Coloque Deus em seus caminhos. O que é isso? Provérbios 1,33. Mas o que me der ouvido, eu estou ouvindo que Deus está falando comigo. Então eu vou seguir essa direção. Então em todos os meus caminhos Deus vai estar presente, porque é essa direção que Ele tem me dado. Amém, pessoal? E Ele está dizendo, esse é o caminho certo. Nós vamos avançar para o livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Meu irmão, vamos confiar neste Deus. Ficar firme na direção que Ele tem nos dado. 2 Reis, capítulo 4. Aqui nós vamos ver dois exemplos de quem seguiu a direção do Altíssimo e não se intimidou com aquilo que estava vendo. Quem tem a direção de Deus não se intimida com aquilo que vê. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem o quê? Servos. Falando claramente, ser escravos. Se essa mãe, se essa mulher, ela foi até o profeta, é porque ela sabia que Deus tinha uma direção para ela. Deus tinha uma direção certa. Ela poderia muito bem ter tomado ali, quando aqueles credores bateram na porta da casa dela, ela poderia ter feito uma coisa: ter se trancado dentro de casa com os filhos. Ou talvez ter ido buscar outras soluções, outros meios. Mas vejam que quando os credores bateram lá na porta, a primeira coisa que veio na mente dessa mulher, o que foi? Eu vou buscar uma direção de Deus. Amém, pessoal? Porque Deus tem uma direção certa e uma saída para tudo isso. Aleluias. Amém, igreja? E aí ela foi buscar a direção de Deus, né? Versículo 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Pronto, a primeira parte aconteceu. Ela foi até o profeta, pegou a direção. Qual foi a direção? Pede vasilhas emprestadas, pega essa botija e começa a derramar sobre essas vasilhas. Ela fez. Depois que as vasilhas estavam cheias, já não tinham mais vasilhas, ela pensou: e agora, o que eu vou fazer com estes azeites? O que eu vou fazer com essas vasilhas cheias de azeite? Já sei, vou perguntar lá para aqueles credores se eles não querem. Não, eu vou perguntar. Quem sabe, né? Eles aceitem isso como forma de pagamento. Não, ela não fez isso. Poderia-se ter várias ideias, mas não foi isso que ela fez. Sabe por quê?
porque ela sempre ia atrás da direção de quem? De Deus. Ela foi a primeira vez, e aquelas vasilhas estão lá, dentro de sua casa. No versículo 7, olha o que aconteceu. Então, veio ela e o fez saber a quem? Ao homem de Deus. Homem de Deus, pronto, fiz o que o Senhor mandou. A direção que Deus deu, eu fiz. E agora? Opa, vai vir a direção de Deus novamente. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vão viver com o resto. Amém, pessoal? Opa, é essa a direção para já. Meus filhos, vamos sair, vamos vender esses azeites. Vender o azeite, pagou o que tinha que ser pago e viveu com o resto do dinheiro. Amém, pessoal? Graças a Deus. Essa foi a direção. Quer dizer, antes ela estava no sufoco, antes ela estava em um aperto. Olhando, se ela fosse olhar, fixar os seus olhos na situação que ela estava vivendo, ela tinha que entregar os seus filhos, ou não? Sim, porque ela estava em péssimas condições financeiras. Ela não tinha condição financeira para pagar aquele homem, aqueles credores. Mas na direção de Deus, meu irmão, quando você parte, você tem solução para tudo. Você tem resposta para tudo. Diga glória a Deus. Pastor, eu não estou vendo uma saída. Se você estiver agindo na direção de Deus, Ele tem uma saída. Como hoje de manhã, uma irmã contou um testemunho daquele propósito da varinha que nós estamos fazendo. Há 4 anos atrás, ela teve que sair desse emprego, trabalhava em uma empresa muito boa, e aí ela teve que sair dessa empresa que ela trabalhava para poder cuidar da sua mãe. E aí, Jesus recolheu a mãe, e ela querendo trabalhar novamente. E aí ela foi, pegou aquela varinha no domingo passado, né? E Deus fez florescer na vida dela. Ela pegou aquela varinha e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar lá para aquela empresa que eu trabalhei. Ela pegou o telefone, ligou lá para a empresa, e a princípio, a pessoa que atendeu ela disse, a gente não está precisando de ninguém não, né? Porque ainda mais nessa situação que estamos vivendo, que estamos passando, nós não estamos contratando ninguém. E aí ela falou assim, tá bom, se for de Deus eu vou entrar. Eu estou nessa fé. Aí desligou o telefone. De tardezinha ligaram para ele e disse, olha, você pode, né, vir tal dia, agora você só precisa fazer o exame médico, né, que você vai começar a trabalhar de volta com a gente. Acabou. Não vai fazer entrevista, não vai fazer nada, só vai fazer os exames médicos, né, que a empresa pediu, e vai começar a trabalhar. Quer dizer, Deus fez esta bênção florescer na vida, mas olhando com os olhos naturais, humanamente falando, meu irmão, ela ia conseguir isso? Não ia conseguir. Até porque, né, as empresas hoje, elas estão mais demitindo do que admitindo. Verdade ou mentira? Algumas nem em funcionamento está. Desde quando começou a pandemia, praticamente está de portas fechadas. É ou não é? Mas no caso dela, não. No caso dela, Deus foi e trouxe a solução para ela. No caso dela, ela confiou no Senhor, como acabamos de ver agora há pouco em Provérbios, confia no Senhor de todo o seu coração. Ela confiou. Amém, pessoal? Deus trouxe a bênção, como no caso desta mulher. Meu irmão, fica na direção de Deus. Pastor, mas na direção de Deus as coisas estão complicadas. É a voz da razão. Está falando na sua consciência que tudo está difícil, que você tem que dar jeito em algumas coisas para você conseguir. Que você tem que mexer os pauzinhos, que você tem que se mover para as coisas começar a acontecer. Porque se você ficar só confiando, nada vai acontecer. Mentira. O diabo não quer que você venha aproveitar as bênçãos que Deus tem para você dentro do plano dele, dentro da direção que ele tem para a tua vida. Amém, pessoal? Ele diz, amados, desejo que tudo vá bem na sua vida. Aleluia. Então essa mulher, ela foi feliz, né?
em seu caminho, porque ela preferiu seguir a direção de quem? De Deus. Um outro exemplo no mesmo livro, sendo que no capítulo 6 do versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Acharam? Um outro exemplo de quem segue a direção do Altíssimo, não se intimida com o que está vivendo. Versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade. Então, tudo aquilo que o inimigo, o rei da Síria, planejava contra Israel, Deus ele revelava para quem? Para o Eliseu. O Eliseu recebia essa revelação e repassava para quem? Para o rei de Israel. E o rei de Israel se prevenia para não ser destruído quando passasse por aquele lugar, porque os inimigos chegavam ali antes, né, para poder pegar o povo de Deus distraído e vencê-los. Então Deus dava direção para quem? Para o rei de Israel, como que ele teria que fazer. E o rei de Israel fazia exatamente aquilo que o Eliseu, na direção de Deus, amém, falava a eles. E Israel não se livrou somente uma e nem duas vezes, mas diversas vezes. Meu irmão, quando você age na direção de Deus, ainda que os inimigos estejam ali no caminho, para lhe prejudicar, para lhe causar danos, na direção de Deus, Deus te livra. Amém, pessoal? Deus te livra. E aí, o que o rei da Síria, furioso, porque aquele plano que ele arquitetou não deu certo, ele ficou revoltado, até chegou a pensar que algum dos seus homens era um traidor. Até pensou que algum dos seus homens estavam passando as informações para o rei de Israel. Tem algum traíra aqui no nosso meio? Mas não. Deus que estava mostrando para quem? Para Eliseu. Deus que estava dando a direção para aquele profeta. E aí ele mandou buscar o Eliseu. É possível, poxa? Até quando esse homem vai ficar revelando as coisas? E tudo aquilo que eu tenho arquitetado, eu não consigo, né? Eu não consigo ser bem sucedido. Eu não consigo vencer essas batalhas. Não, traz esse homem para cá. Negócio é esse. E aí, como vocês conhecem a história, acabamos de ler até uma parte, que o rei da Síria mandou carros, cavalos e um grande exército, cercou toda a cidade onde Eliseu estava. Não tinha sequer uma brecha, uma fissura, para o Eliseu poder fugir dali escondido. E aí o homem do servo, o servo do homem de Deus, se levantou, olhou lá fora e se assustou, voltou correndo. Voltou apavorado. E agora? Para onde eu olhei, eu só vi soldados. Só vi homens guerreiros. E agora? Chegou desesperadamente: homem de Deus, Senhor, nós vamos morrer.
Estamos cercados, a cidade está toda cercada. Não tem uma brecha sequer que a gente possa escapar daqui vivo. Eliseu olhou para aquele homem e disse: rapaz, volta lá, dá uma olhadinha lá novamente. E voltou lá e olhou. Ele ficou espantado, porque quando ele tinha ido, ele não tinha visto que Deus estava ali presente. Lembre-se do que nós lemos no início, né, do nosso versículo aqui, que diz, Provérbios 1:33, mas o que der ouvidos habitará seguro. O Eliseu, ele ouvia Deus falar com ele, ouvia ou não ouvia? E ele agia exatamente segundo o que Deus falava com ele. Ele estava tranquilo, ainda que o local aonde eles estavam cercados, mas Eliseu estava seguro. Por quê? Porque Deus estava guardando Eliseu no meio dos inimigos. Amém, pessoal? Os inimigos cercaram Eliseu, mas Deus estava guardando Eliseu. Ali estava Deus também presente para poder livrar Eliseu, para poder guardar Eliseu e o seu moço de toda a estratégia, de toda a emboscada, de toda a armadilha, de toda a intenção que os inimigos tinham para com eles. Então, Eliseu, ele foi livrado juntamente com o seu servo. Então, aqui está a importância de você ouvir Deus, que é para você estar guardado, para você estar seguro, para você estar protegido, para você agir na direção que Ele te dá. Amém, pessoal? Os inimigos cercou, não tinha por onde sair, não tinha por onde escapar, mas Deus deu a saída para eles. Os inimigos não conseguiram aquilo que eles planejaram, aquilo que eles arquitetaram, os inimigos não conseguiram. Minha irmã, meu irmão, vale a pena você agir na direção de Deus. Amém, pessoal? Porque quando você age na direção de Deus, ainda que muitos são os seus adversários, mas o Senhor Deus te livra, o Senhor Deus, Ele te guarda. Agora, se você partir para uma outra direção, que não é aquela que Deus está te dando, você não vai ter Deus para te guardar. Você não vai. Então é melhor partir na direção de Deus. Mesmo tendo as adversidades, mesmo os inimigos também estando presentes, mas Deus está ali contigo. Amém, pessoal? E aí Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a bênção, em nome de Cristo. Amém? Quem entendeu a palavra, em nome de Jesus, pega essa palavra, guarde no coração e seja um vencedor em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Graças a Deus, né? Coloque as tuas mãos sobre o seu coração, eu vou orar por todos agora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor, através do teu anjo, meu Deus, venha visitar essas pessoas que estão em casa, meu Deus, recebendo esta live, recebendo esta palavra, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa capacitar cada uma dessas pessoas. Pessoas, meu Pai, que estão em casa, se sentindo tão desanimadas, sem forças, meu Deus, para te buscar, para te louvar, sem forças, meu Deus, para ir à sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, injeta sobre esta pessoa a tua força, coloca sobre ela o seu vigor, em o nome de Jesus. Eu repreendo, meu Deus, todo o mal que tem causado na vida desta pessoa uma angústia, uma depressão, meu Deus, que tem causado nesta pessoa o medo, o pânico. Tem pessoas, meu Pai, que não conseguem sair de dentro de casa, meu Deus, portanto, meu Deus, que ela ouviu falar, meu Deus, das coisas que andam acontecendo. Tem gente, meu Deus, que foi tomada pelo medo, meu Deus, e não se move de onde ela está. Pessoas, meu Pai, que elas não têm mais vontade, meu Deus, ela não sente mais aquela necessidade dentro dela de poder estar na igreja, de poder estar te buscando. Oh, meu Deus, visite esta pessoa, pois eu repreendo todo espírito do medo, todo mal, meu Deus, que anda enganando esta pessoa. A pessoa, meu Pai, ela já está em casa, meu Deus, há vários meses, e tem pessoas, meu Pai, que nem pensando mais em voltar, meu Deus, para a tua casa elas estão pensando. Tem outras que estão tão fracas que nem
consegue mais orar em casa, ler a Bíblia, não consegue fazer mais nada. Aquela responsabilidade que ela tinha como cristão, ela foi abandonando, meu Pai, ela achando que ela estava fazendo a coisa certa, meu Deus, mas no fim de tudo isso, ela já está começando a perceber que a sua fé não é mais a mesma, ou que a confiança dela no Senhor não é mais a mesma, que ela está deixando de ser uma pessoa espiritual e está se tornando uma pessoa carnal. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa venha se despertar, em nome de Jesus, o quanto antes. O filho pródigo, ele só foi se despertar, meu Deus, quando ele não tinha mais nada. Que esta pessoa não espere chegar nesta situação para poder se despertar, para poder estar congregando, para poder estar, meu Deus, na tua casa, formando o corpo de Cristo e sendo conduzida pelo Senhor. Pai, eu abençoo todas essas pessoas aqui, essas pessoas em casa, em o nome de Jesus de Nazaré, que elas sintam-se fortalecidas, capacitadas pelo seu poder, em o nome de Cristo. E vocês que creem, digam amém. Graças a Deus, amém? Aos amigos de casa, eu me despeço aqui de vocês, em nome de Jesus, deixando meu abraço, e logo, logo queremos vocês, membros aqui da nossa igreja, vocês que estão pretendendo estar aqui conosco, que venham estar conosco em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. E peço a todos vocês que venham compartilhar essa live, para que ela venha ter o máximo de alcance, para abençoar outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço em nome de Cristo. Amém, gente?